Bem-vindos. Aqui é o Léo do Recanto das Histórias com mais uma história para vocês. Após perder tudo no divórcio e ser expulsa de casa pelo marido, Ana voltou para a velha casa da avó, perdida no meio do mato. Mas ao limpar a poeira de uma antiga caixa esquecida no sótão, ela encontrou algo que jamais deveria ter sido descoberto. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. A desgraça nunca vem sozinha. Hannah estava certa de que isso era apenas um ditado bonito, mas na prática descobriu que era um aviso sombrio que significa: se algo terrível aconteceu com você, esteja preparada para o que vem a seguir, será ainda pior. Seus infortúnios começaram no pior momento possível. Ela havia descoberto recentemente sua gravidez. No dia de folga, foi a uma loja infantil, percorrendo os diferentes departamentos, observando o que compraria para o bebê. Ainda era cedo demais para pensar em compras. Tinha apenas 6 semanas de gestação e não sabia quem viria ao mundo, filho ou filha. Por isso apenas olhava as camisetinhas e calcinhas minúsculas, os brinquedos coloridos e os vestidos enfeitados. Ana sorria, imaginando a alegria do marido. Marcos estava em viagem de negócios e ela aguardava seu retorno em 2 dias. Nem a sogra havia contado sobre a gravidez. O primeiro a saber a novidade deveria ser o amado. Era muito agradável pensar nisso. A reflexão feliz da jovem foi interrompida por um telefonema. Ligava a gerente do ateliê onde Ana trabalhava. A voz da mulher mais velha soava estranhamente alta e as palavras eram grosseiras e desagradáveis. Minha paciência chegou ao limite, declarou a gerente. O que você pensa? Achou que, por ser uma profissional tão maravilhosa, tudo lhe é permitido? Está enganada. Você está demitida. Venha acertar sua saída da empresa e receber o acerto. Se não vier, amanhã te mando embora por justa causa. A notícia deixou Ana atônita. A jovem tinha uma ótima relação com a gerente. Ela a valorizava como a profissional mais requisitada do ateliê. As clientes mais exigentes e ricas iam a Ana, e elas respondiam por metade de todo o faturamento do estabelecimento. Além de Ana, havia mais 9 costureiras no ateliê, mas nenhuma tinha filas de clientes abastadas como ela. E no livro de avaliações, havia sobretudo elogios ao talento e à habilidade de Anastasia. A relação pessoal da jovem com a gerente também era excelente. Pelo menos, era assim que Ana percebia. Dona Margarete, certa época, até lamentava muito que Ana fosse casada. Dizia sempre que havia sonhado com uma esposa assim para seu filho solteiro. E, de repente, a demissão. O humor piorou. Ela não queria mais ficar na loja infantil, e Ana decidiu ir ao trabalho, acertar sua saída da empresa. Afinal, era melhor acertar logo. A jovem caminhava pela calçada tentando dolorosamente lembrar por qual motivo lhe haviam pedido que se demitisse, mas não conseguia se recordar de nenhuma falta grave que tivesse cometido. Não havia erros no trabalho, não havia desentendimentos com clientes, não havia descumprimento da disciplina laboral. Logo, ela cruzou a soleira do amado ateliê e logo se deparou com olhares hostis das colegas. Cumprimentou, mas não recebeu nenhum cumprimento de volta. Foi direto ao escritório da gerente. Sua ingrata! Atirou-se sobre ela a furiosa Dona Margarete. Eu a tratei como filha, ensinei tudo a você, dei a você as melhores clientes, pagava mais do que as outras. E você me agradece assim? Dona Margarete, o que aconteceu? Perguntou Ana desconcertada, vendo como a gerente, sempre calma e gentil, havia se exaltado. Ela ainda pergunta, exclamou a gerente, erguendo as mãos indignada. Sente-se, vamos acertar sua saída. Não suporto olhar para você. A jovem assinou os documentos da demissão. A gerente os finalizou e ligou para a contabilidade. Disse que acertassem Ana imediatamente e transferissem o dinheiro para o cartão dela. Alguns minutos depois, a contadora retornou e informou que havia feito tudo, que o dinheiro havia sido transferido. Verifique se o dinheiro chegou, disse Dona Margarete secamente a Ana. A jovem pegou o celular
e naquele mesmo instante ele vibrou. Chegou uma mensagem informando o recebimento dos valores. Sim, respondeu Ana baixinho. Recebi o acerto. Mas afinal, o que aconteceu? Por que fui demitida? Quando chegar em casa, dê uma olhada no fórum da cidade, onde há avaliações de todos os ateliês e ateliês particulares. A mulher mais velha respondeu com cansaço e apontou para a porta. Ana estava ansiosa para saber o motivo da demissão. Por isso, ao sair do ateliê, caminhou até o café mais próximo e se instalou a uma mesa. Tirou o smartphone e acessou o fórum da cidade. Por fim, encontrou seu ateliê. Começou a ler as avaliações das clientes e ficou chocada. No chat havia inúmeras postagens em seu nome. E não eram simples postagens, mas frases revoltantes e ofensivas sobre a direção e as funcionárias do seu ateliê. Quando a jovem leu tudo, ficou claro por que havia sido demitida e por que as colegas a haviam recebido com tanta hostilidade. Porque das postagens publicadas em nome de Ana, deduzia-se que o ateliê lucrava apenas graças a ela. Todas as outras trabalhavam de qualquer jeito, e entre elas praticamente não havia boas profissionais. Ela tinha que orientar a todas, corrigir os erros delas, acalmar clientes revoltadas com costuras de má qualidade. Mas não era só isso. Havia ainda outras postagens, avaliações das clientes de Ana. Elas a xingavam com as palavras mais duras, criticando seu trabalho. Em sua maioria, as avaliações diziam que antes ela havia sido uma boa profissional. Criava modelos originais e bonitos, ela mesma fazia os moldes ajustados à silhueta de cada cliente e costurava com muita qualidade e esmero. Mas há pouco tempo, Ana teria mudado. Nas avaliações, havia suposições sobre o que poderia ter influenciado Ana assim. Algumas escreviam que ela havia se tornado dependente da bebida. Outras sugeriam que a jovem simplesmente havia ficado arrogante e, por isso, trabalhava de qualquer jeito. Uma cliente chegou a escrever que Ana havia arranjado um amante rico e que agora o trabalho não lhe era muito necessário. Mas a verdade era que Ana nunca havia se cadastrado naquele fórum. Ela nunca havia publicado nada ali. E as avaliações negativas sobre ela que Ana leu haviam sido escritas em nome de pessoas que ela não conhecia. Elas não eram suas clientes. A princípio, a jovem ficou indignada com o conteúdo do fórum dos últimos dias. Queria se explicar com a gerente do ateliê, com as colegas, conversar com as clientes, mas depois pensou que tudo isso seria muito doloroso e pesado para ela. E também não se sabia como suas colegas receberiam o desejo dela de limpar seu bom nome. Por isso, a jovem decidiu que não iria esclarecer nada com ninguém. O mais importante para ela agora era manter a calma para não prejudicar o bebê. Ana mal conseguiu esperar Marcos chegar. Ele entrou em casa com um buquê de flores para ela, mas estava de alguma forma cansado e alheio. A jovem decidiu que ele estava muito esgotado. A viagem havia durado 9 dias e não era de se estranhar que o marido parecesse tão cansado. Ela decidiu que contaria sobre a gravidez e seus problemas no dia seguinte, quando ele tivesse descansado e estivesse de bom humor. E à noite veio a sogra. Dona Antônia, com seus 60 anos, era uma mulher gentil e carinhosa, que sabia confortar quem estivesse mal perto dela. Ana ficou contente. Ela queria muito contar à sogra sobre seus problemas no trabalho e pedir um conselho sobre como agir. Marcos, após o jantar, pediu desculpas e foi dormir, embora ainda fosse cedo, e Ana até ficou contente com isso. Era uma oportunidade de ter uma conversa íntima com a querida sogra. Ela serviu a Dona Antônia o chá favorito dela com erva cidreira e se instalou à sua frente, preparando-se para reclamar da demissão injusta, mas a sogra se adiantou. Ela se levantou, fechou bem a porta da cozinha e disse baixinho para Ana: "O que você está fazendo? Eu a coloquei no melhor ateliê da cidade e você comprometeu a Dona Margarete e toda a equipe assim. Não entendo o que aconteceu com você, mas conhecidos em comum comentam que você arranjou um amante. E parece que a notícia já chegou ao Marquinhos. Veja, está com a cara desfigurada." "Mas que nada, Dona Antônia", olhou Ana confiante para a sogra.
Não tenho amante nenhum e não publiquei nenhuma avaliação no fórum. Tudo aquilo não fui eu que escrevi. Mas o olhar da sogra estava mais frio e distante do que nunca. A mulher mais velha terminou seu chá em silêncio, depois se levantou e, segurando a maçaneta da porta, se virou para Ana. O fato é que sobre o amante não foi uma pessoa que me disse, mas 3 dos nossos conhecidos, disse a sogra com voz pesarosa. Acho que meu filho não precisa de uma esposa assim. Ele viajou a negócios e ela logo foi para o lado. Marcos vai encontrar alguém melhor. Graças a Deus ainda existem moças decentes no mundo. Ela saiu silenciosamente da cozinha e logo Ana ouviu a porta da frente bater. Ela estava muito magoada por ser suspeita de atos que não havia cometido. Mas não conseguia entender quem havia precisado de tudo aquilo. Afinal, ela não tinha inimigos, não tinha rivais. Quem estava comprometendo-a e armando contra ela com tanta habilidade? Ela decidiu que na manhã seguinte, quando Marcos acordasse, contaria tudo a ele. E juntos pensariam em como resolver aquela situação desagradável para que todos soubessem que Ana não era culpada de nada. A acusação de traição soava ridícula. Ana e o marido estavam pagando as prestações do apartamento de 2 quartos em que moravam. Por isso, a jovem trabalhava arduamente no ateliê durante o dia e à noite fazia trabalhos extras em casa, pegando pedidos de clientes que precisavam de algo costurado muito rapidamente, em apenas um dia. Por isso, geralmente pagavam bem, e Ana nunca recusava uma renda adicional. Graças ao fato de ganhar bem, haviam quitado o financiamento antecipadamente 2 meses atrás, e agora estavam economizando para um carro novo para o marido. E Ana continuava tão atarefada quanto antes. Às vezes ficava executando um pedido urgente até as 2 ou 3 da madrugada. Que amante! Afinal, às 8 da manhã precisava estar no trabalho no ateliê, e ela nem mesmo considerava a ideia de trair. Na manhã seguinte, Ana preparou o café da manhã para Marcos e aguardava com impaciência que ele acordasse. Mas a porta do quarto se abriu de repente, e Marcos saiu de lá de terno e com sua pasta de couro, onde guardava documentos. Nem ouvi quando você se levantou, disse Ana com surpresa, aproximando-se do marido. Marcos a encarou com um olhar frio e disse, não vou tomar café. Me aguardam no trabalho com o relatório da viagem. Até. Ana foi como se a tivessem jogado água gelada. Marcos jamais havia falado com ela de forma tão fria e indiferente. Ele nem sequer perguntou como ela estava, nem a beijou no rosto. A jovem entendeu que Marcos já sabia algo sobre seus problemas, mas estava claro que o marido não estava disposto a ajudá-la. Ana andava de um lado para o outro em casa, repassando pela enésima vez os acontecimentos do dia anterior e não encontrando explicação para eles. Por fim, pensou que assim facilmente enlouqueceria. Precisava urgentemente se ocupar com algo. Um pedido urgente ela havia terminado durante a noite anterior. Por isso ligou para a cliente e disse que o trabalho estava pronto e que o vestido poderia ser retirado a qualquer hora. A mulher ficou muito contente e disse que passaria em umas 2 horas. O coração de Ana aliviou um pouco. Finalmente havia encontrado alguém que lhe falava com gentileza e com um sorriso. 2 horas depois, a jovem e bela Carla cruzou a soleira do apartamento de Anastasia. Experimentou o vestido costurado, ficou muito satisfeita, pagou pelo trabalho e deu ainda metade do valor, dizendo que era um bônus pelo fato de o vestido ter ficado tão magnífico. Hoje, na festa da empresa do meu marido, todo mundo vai me achar maravilhosa, disse a cliente com uma risada contagiante. Lá as mulheres são todas elegantes, se vestem muito bem, mas sinto que hoje eu vou arrasar. Ana respondeu com um sorriso discreto. E a bela Carla parou de sorrir, ficou muito séria e de repente disse: ouvi o que andam falando de você. Eu mesma passei por algo assim. Derramei rios de lágrimas quando espalharam mentiras sobre mim, e depois se descobriu que foi uma idiota apaixonada pelo meu marido que espalhou as fofocas. Tenho certeza de que também tem alguém te armando ciladas. Não acredito em uma única palavra do que dizem de você. Então ignore todo mundo. E se ficar insuportável, pode me pedir ajuda. Eu mesma não posso fazer nada,
mas o meu marido é uma pessoa influente. Vai pensar em algo para desmascarar essa víbora. Obrigada, sussurrou Ana. Ela foi tocada no fundo da alma pela consideração daquela mulher com quem mal se conhecia. Afinal, o que as unia eram apenas os pedidos. Elas não eram amigas nem parentes, mas por algum motivo era justamente essa mulher que estava disposta a estender a mão a Ana. A cliente foi embora e Anastasia sentiu que havia ficado muito mais leve. Havia, portanto, pessoas sensatas que não acreditavam nas bobagens que alguém insistia em espalhar sobre ela. Anastasia se pôs a telefonar para as clientes que aguardavam na fila para usar seus serviços. Mas todas, uma após a outra, por algum motivo, diziam que a necessidade de costurar um traje ou um vestido executivo havia desaparecido. Algumas eram breves e frias, outras eram sarcásticas e irônicas. Mas para Ana ficou claro que a maioria de suas clientes estava a par da lama que havia desabado sobre ela. Depois de ligar para algumas pessoas, a jovem percebeu que, a partir de agora, os pedidos seriam difíceis de conseguir. À noite, Marcos chegou. Anastasia se preparou para falar obrigatoriamente com o marido, mesmo que ele estivesse muito cansado. Quando Marcos estava sentado jantando, ela se aproximou por trás, se inclinou e o abraçou. Marcos sacudiu bruscamente seus braços e se virou para ela. Disse com irritação: "Você está achando que escondeu tudo muito bem. Eu sei tudo sobre você e o seu querido. Você tem exatamente 3 dias para juntar seus pertences e ir embora daqui." "Marcos, o que quer dizer ir embora?" perguntou Ana baixinho, chocada com as palavras do marido. "Este é o nosso apartamento em comum. Ficamos quase 8 anos pagando o financiamento. Eu ficava acordada à noite para quitar o quanto antes." Mas Marcos apenas sorriu com arrogância. "Parece que você esqueceu que o financiamento eu fiz em meu nome antes de nos casarmos. Então, conforme toda a documentação, o apartamento pertence apenas a mim. Em outras circunstâncias, eu poderia aceitar a partilha de bens, mas não agora. Você arrumou um amante. Pois então que ele cuide do seu futuro feliz no ninho de vocês dois. Resolvam entre vocês e esqueça o meu apartamento." Ana mal se lembrava do que aconteceu depois. Primeiro ela tentou convencer o marido de que não tinha amante e que não tinha para onde ir. Depois contou de forma confusa e muito breve sobre os problemas que havia enfrentado no trabalho. A jovem via que Marcos a ouvia mal, mas não conseguia parar. Ela queria comunicar ao homem que amava tudo aquilo que tanto a angustiava nos últimos 2 dias. Mas Marcos era impenetrável. Nenhum músculo se contraiu em seu rosto. Mesmo quando Ana anunciou sua gravidez, ele apenas ergueu os olhos para ela com espanto e disse: "Que surpresa! Achei que já me haviam contado tudo sobre você, mas agora vejo que se esqueceram de mencionar o mais importante." Ele olhou para a esposa com escárnio, depois relaxou. "Ana, neste caso você não tem absolutamente nada com que se preocupar", declarou alegremente. "Sabe o que isso significa? Não é simplesmente um amante, é o seu destino. Em 8 anos juntos não tivemos filhos, mas assim que se envolveu com esse homem, a gravidez aconteceu de imediato. Então não se preocupe, os ricos não abandonam seus filhos. Mesmo que não se case com você, vai dar dinheiro. Você não vai passar fome." Anastasia fez tudo o que pôde para convencer o marido de que era filho dele. Propôs fazer exames, realizar um teste para provar que estava grávida de Marcos. Mas o homem apenas a encarava com desprezo e recusava obstinadamente todas as suas propostas. Por fim, passaram os 3 dias que Marcos havia dado para fazer as malas. Todas as tentativas de Ana de se fazer ouvir pelo marido não deram resultado. Ele estava convencido de que os boatos e as fofocas sobre Ana eram pura verdade, tanto mais que o mesmo era dito pela mãe dele, e ela, com certeza, não falaria mal de uma nora gratuitamente. É verdade que Dona Antônia era um pouco mais gentil com a nora. Ela disse ao filho que permitisse a Ana morar no apartamento até o recebimento da sentença judicial de divórcio, e propôs ao filho que durante esse tempo se mudasse para a casa dela. Ana não desfez as malas que havia arrumado. Elas ficaram assim mesmo no corredor,
como um lembrete de que nunca se pode ter certeza de nada. Pouco tempo atrás, pareceu-lhe que a vida havia sido dada ao ser humano para a alegria e a felicidade. E hoje, ela já sabia com certeza que a vida é uma sequência de aborrecimentos, injustiças e dor. Dona Antônia se mobilizou e, por meio de conhecidos, acelerou a data da audiência judicial de divórcio. Ana e Marcos se divorciaram 3 semanas após a entrada do processo no tribunal. Os bens não foram partilhados. De acordo com os documentos apresentados ao tribunal, todos os bens do casal estavam no nome de Marcos e haviam sido adquiridos por ele antes do casamento. As tímidas tentativas do advogado de Ana de provar que o financiamento havia sido quitado em mais da metade com o dinheiro ganho por Anastasia não foram aceitas pelo tribunal, porque Ana simplesmente entregava seu salário ao marido e ele quitava o crédito supostamente com recursos próprios. Quando a atordoada Ana saía da sala de audiências após a leitura da sentença, Marcos a aguardava satisfeito na saída. Ele deu um tapinha amigável no ombro da jovem e disse: "Não se preocupe, se o seu amante não ajudar, você tem uma casa no interior. As pessoas vivem bem no campo. E para você, na minha opinião, é o lugar mais adequado." Ana saiu do tribunal vazia. Era preciso fazer algo. Marcos lhe dera mais 3 dias para juntar definitivamente seus pertences e liberar o apartamento. Ana decidiu encontrar rapidamente uma vaga em algum ateliê da cidade. Ela não tinha medo de trabalhar e tinha certeza de que logo conseguiria retornar ao nível anterior e passaria a ganhar bem. Mas descobriu que sua reputação já havia se espalhado por todos os ateliês. A recusaram em todos os lugares em que se apresentou. Não havia lugar para morar, nem dinheiro. Na sua conta bancária pessoal havia uma quantia que daria para 3 meses de aluguel na cidade. E depois? Esse dinheiro estava diminuindo rapidamente, e a jovem percebeu que não lhe restava outra alternativa a não ser ir para o interior. Lá, pelo menos, havia uma casa. Era preciso colocá-la em ordem antes do nascimento do bebê e procurar alguma renda. Ana arrumou seus pertences pela última vez, pegou o estritamente necessário e fechou para sempre a porta do apartamento do marido. A partir daquele momento, ela poderia contar apenas consigo mesma. Ana tomou seu lugar perto da janela e se virou dos companheiros de compartimento. Não queria falar com ninguém. Pela 100ª vez, tentava entender por que sua vida havia mudado tão radicalmente de uma hora para outra. O que havia de errado, onde tinha cometido um erro, porque no momento difícil não havia ninguém em quem se apoiar. As perguntas eram muitas, e não havia nenhuma resposta. Quanto mais pensava, mais se convencia de que, ao que parecia, seu destino era assim, infeliz. Vieram nitidamente à memória as palavras da avó. Ela repetia frequentemente a Aninha que as mulheres de sua linhagem nasciam muito bonitas, mas infelizes. A avó acariciava os cabelos de Ana. Suas mãos enrugadas deslizavam pelos cabelos lisos e brilhantes da menina, que reluziam como ouro, e a avó, com lágrimas nos olhos, profetizava: "Temo que você também, Aninha, não consiga ser feliz. Há muita maldade e inveja no mundo, e você é muito parecida com sua mãe. Igualmente bonita, boa, submissa, confiante. As pessoas más vão te destruir, não vão ter pena de você. Mas você não deseje mal a ninguém e não culpe ninguém de nada. Nosso destino é esse. Aguente firme, minha netinha. Seja forte e jamais pense em repetir o que fez sua mãe." Ana sempre se lembrava de sua avó com grande carinho. Era seu ser mais querido no mundo. Ana se lembrava bem das histórias terríveis da avó sobre a mãe. A velhinha repetia frequentemente para a neta que, quando levou sua filha Maria para a capital, rezou para que tudo desse certo para ela. A princípio parecia que as orações da velhinha haviam sido atendidas. Maria conseguiu emprego em uma clínica veterinária particular, onde lhe pagavam um bom salário, alugou um quartinho em uma república e depois conheceu um rapaz, um técnico de informática. Apaixonou-se por ele de forma irreversível e ele também se apaixonou. Fez-lhe uma proposta. E quando Maria foi conhecer os pais dele,
Descobriu que o rapaz não era técnico de informática, mas filho de pais muito ricos. A história dos computadores havia sido inventada. Ele estava procurando uma namorada desinteressada, que o amasse por ele mesmo e não por sua herança. Afinal, era filho único de uma família de empresários. No encontro, Maria ficou muito desconcertada. A jovem ficou impressionada com o luxo da mansão para a qual Rafael a havia levado. Mas o pai do rapaz, o empresário Nogueira, recebeu a noiva do filho com muito calor e como se fossem da mesma família. Ele gostou da beleza e da modéstia de Maria. Era exatamente com uma esposa assim que ele mesmo havia sonhado um dia. Mas não havia conseguido. Teve que se casar com a filha de um empresário que se havia apaixonado por ele e cujo pai havia proposto ao rapaz que se casasse com ela, pois precisava de alguém a quem transmitir seu negócio. Então o pai de Rafael havia se casado mais com a empresa do que com a própria esposa Sônia. Ela nunca havia se distinguido por uma aparência atraente e, com o passar dos anos, além das mudanças da idade em seu rosto, havia aparecido uma expressão permanente de descontentamento, malícia altiva e inveja. A mãe de Rafael, Sônia, não era de forma alguma uma boa pessoa e não o escondia. No dia do encontro com a noiva do filho, ela avaliou a moça de cima a baixo e fez uma careta. Sônia era uma dama muito bem cuidada. Era visível que não saía dos salões de beleza. As roupas dela eram muito caras. Era impossível desviar o olhar das joias incrivelmente belas que ela usava. No entanto, Maria parecia muito mais imponente ao lado dela. Uma cabeleira de cabelos dourados, lábios vermelhos e carnudos, e uma centelha alegre nos olhos castanhos radiantes. Sônia não podia permitir que uma beleza tão marcante aparecesse em sua família. A senhora entendia que sempre ficaria em desvantagem diante da nora, e quando Maria fosse vestida como convinha ao seu status, ninguém mais olharia para a dona da casa. Sônia não conseguiu anunciar ao filho amado imediatamente que a noiva não havia lhe agradado. Fingiu que se conformava com a escolha de Rafael e até planejou ir às compras com a noiva. Ao saber que os pais de Rafael haviam dado o sinal verde para o casamento, Maria relaxou e começou a permitir que o noivo às vezes pernoitasse em seu quarto na República. O dia do casamento se aproximava, e com ele, imperceptivelmente, se aproximava também a data do parto. Maria estava grávida, e ela e Rafael aguardavam com ansiedade a chegada do primeiro filho. Rafael sonhava que nascesse uma menina parecida com Maria, e a futura mãe queria muito um menino parecido com o amado Rafael. Quando faltavam 2 semanas para o casamento, o casal decidiu contar a Sônia sobre a gravidez. Ela recebeu a notícia com hostilidade, declarando que nas boas famílias não se fazia assim. Os filhos deveriam vir ao mundo não antes de 9 meses após o matrimônio. Após a revelação da gravidez, a futura sogra não escondia mais a hostilidade em relação a Maria. Ela a repreendia por qualquer motivo. Ora, o olho de Maria estava mal maquiado, ora a blusa era muito chamativa, ou o riso muito alto. Sônia sempre encontrava algo a criticar, mas o próprio empresário Nogueira e o noivo da moça tentavam acalmar Maria da melhor forma possível. O pai de Rafael dizia que já havia preparado uma casa para os jovens, e assim que eles se casassem, se mudariam imediatamente para o lar próprio. Lá, Sônia não os incomodaria. Uma semana antes do casamento, a empregada doméstica da família Nogueira apareceu na República de Maria. Ela trazia uma grande bolsa. A empregada idosa olhou para Maria com compaixão e disse: "Maria, lamento muito, mas o jovem patrão pediu para eu lhe avisar que o casamento de vocês não vai acontecer. Rafael está partindo urgentemente para o exterior. Lá ele tem uma noiva. Ele pediu para lhe entregar os pertences que estão na bolsa e também isso." A empregada tirou de sua bolsa um envelope volumoso e Maria entendeu que havia dinheiro dentro. "Não pode ser", ficou atônita a jovem. "Nós vamos ter um filho em breve." "Se eu vou ligar para ele agora." "Não adianta, Maria", disse a empregada tristemente balançando a cabeça. "Ele já está no aeroporto. Provavelmente já fez o check-in. Se fosse livre, teria vindo pessoalmente.
Me mandou porque não tem tempo. A empregada se despediu e foi embora. E a desconcertada Maria começou a pensar o que fazer a seguir. Em alguns meses, um bebê deveria nascer. Ela já sabia que seria uma menina. Ela e Rafael haviam até pensado um nome para ela. Aninha. Maria estava arrasada. Ela entendia que precisava urgentemente de apoio, mas em todo o mundo havia apenas duas pessoas nas quais ela contava como em si mesma: Rafael e a mãe. Rafael a havia traído, portanto restava apenas a mãe. Maria comprou uma passagem e foi para o interior. Ela ficou muito surpresa e contente quando a mãe recebeu a notícia da gravidez com calma e alegria. Não brigou, não repreendeu, apenas abraçou a filha e disse: Não tem problema, Maria. Vamos criar juntas uma bela menina esperta, e não se aflija pelo noivo. A felicidade vai chegar até você. Você é tão boa. Na primavera nasceu Aninha. A mãe e a avó não se cansavam de admirar a bebê. E no verão, um belo catálogo grosso caiu nas mãos de Maria, e lá em uma das páginas duplas, ela viu a fotografia da família Nogueira. O noivo dela, Rafael, sorria feliz ao lado da mãe altiva. Não havia na foto nenhuma esposa estrangeira, e Maria concluiu que o noivo havia simplesmente mentido para ela, que havia viajado para o exterior. Simplesmente havia querido se livrar dela. Ela havia o entediado. Maria não pôde suportar aquilo. Ele simplesmente havia traído a ela e ao filho deles. E quando a avó trouxe da caminhada a netinha minúscula, entendeu imediatamente que havia acontecido algo irreparável. Foi assim que Aninha, aos 3 meses, ficou sem mãe e sem pai, apenas com a avó em uma velha casinha de campo na periferia de uma pequeníssima aldeia. Quando Ana completou 15 anos, ela ouviu pela primeira vez da avó que sofreria a vida toda. A menina não entendeu as palavras da avó, e esta, olhando para a neta com tristeza, explicou: É o que as pessoas dizem. Quem nasceu na primavera carrega no destino o sofrimento. A vida não vai ser fácil. Aninha apenas riu naquela época. Ela e a avó moravam em uma aldeinha pequena e tranquila, e tudo estava bem entre elas. Pelo menos, a menina assim percebia naquela época. Claro que ela lamentava muito que a mãe tivesse morrido muito cedo, e que ela não a lembrava nada, e o pai a menina também não conhecia, mas ele era para ela algo como um herói de conto de fadas, irreal e bondoso. A avó criou a menina sozinha. Hannah tirava notas excelentes. Em sua aldeia não havia escola, mas além dela havia mais alguns alunos na localidade, e todas as manhãs um ônibus escolar passava para buscá-los, levando-os para uma cidade a alguns quilômetros dali. Lá havia uma escola grande. Após o almoço, as crianças eram trazidas de volta. O pessoal dali era unido e bondoso, e Ana cresceu em uma atmosfera de total confiança nas pessoas. É verdade que todos viviam com muita pobreza. Os adultos iam trabalhar na cidade vizinha, e Ana e a avó viviam com 2 aposentadorias e com o que conseguiam vender da horta para os visitantes que às vezes passavam pela aldeia em busca de produtos frescos. Após o ensino médio, Ana se formou como costureira e modelista no interior e foi para a capital. A avó insistiu, dizendo que por perto Aninha não encontraria um bom trabalho. Lá Ana conheceu Marcos, casou-se com ele e engravidou, e tinha certeza de que a vida estava melhorando, e que à frente dele só havia felicidade. Mas não, eram sonhos vazios. Ana compreendia com amargura que estava repetindo o destino da mãe. Ela também havia se visto não querida por ninguém, traída. No entanto, Anastasia tinha certeza de que ela não agiria como agira sua pobre mãe. Ela não abandonaria seu bebê à própria sorte. Faria tudo para que seu filhinho fosse feliz. Tanto mais que ela estava completamente sozinha para o seu filho. Afinal, sua querida avó havia morrido 8 anos atrás e era para aquela velha casinha, onde um dia ela e a vovó haviam morado, que Ana ia de trem agora. As rodas do trem, que levavam Ana cada vez mais para longe da capital, soavam indiferentes.
Ninguém no mundo todo se importava com a infeliz grávida que havia decidido viver apesar de tudo e que até ousava sonhar com a felicidade para seu filho. No entanto, vislumbrar algo definido no futuro ela de forma alguma conseguia. Ana havia ficado muitos anos longe do interior. Desde então, a aldeinha havia ficado ainda menor. Agora, moravam ali apenas pessoas idosas. Sim, no verão às vezes, vinham descansar os donos das casas abandonadas. Ana não estava nem um pouco assustada com isso. Ela já havia encontrado um trabalho remoto. A remuneração não era muito generosa, mas para Ana era suficiente para viver. Tanto mais que suas pretensões eram muito modestas. Assim que Ana chegou à casa, arrumou os cômodos. A data do parto se aproximava e a jovem cuidou para que, ao voltar da maternidade, tivesse tudo o que era necessário. É verdade que não havia conseguido colocar completamente a casa e o quintal em ordem. O frio havia chegado e, com uma barriga grande, também não se trabalhava muito. Decidiu ter o filho e depois fazer o que desse. No outono, nasceu um bebê grandão e de choro forte. Apesar do tamanho dele, o parto foi tranquilo. E já no terceiro dia, Ana recebeu alta para casa. O filho ela chamou de Rafael, em homenagem ao pai que nunca havia conhecido. O bebê crescia muito calmo e saudável, não dava trabalho nenhum à mãe, e Anastasia ficava muito feliz com isso. Podia passar muito tempo no computador, conseguia guardar alguma coisa a cada pagamento. Planejava no verão reabastecer o guarda-roupa do bebê, pois ele crescia tão rapidamente. Quando no quintal havia derretido toda a geada, ela começou a juntar o lixo acumulado ao longo de anos em montes. Era preciso limpar a terra para o plantio da primavera. Quando a terra estava pronta, e ainda era cedo para plantar, as mãos finalmente chegaram ao sótão entulhado. Era o lugar mais desagradável da casa. No sótão havia montes de velhos objetos inúteis, móveis semidestruídos, bacias e baldes amassados, algumas roupas e travesseiros. 2 dias foram necessários para jogar todo aquele lixo lá de baixo e juntá-lo em montes, para depois levar parte ao lixo e simplesmente queimar outra parte. Por fim, a Ana restava apenas liberar os cantos do sótão. Ali havia maços de livros e jornais velhos, algumas caixas, baús quebrados. E de repente, entre essas caixas, Ana deparou com uma grande caixa entalhada, muito resistente e bonita. Aquele objeto claramente se destacava em meio ao velho e barato entulho. Ela não era apenas bonita, mas também muito cara. Isso era evidente pelo entalhe executado com maestria. Na tampa da caixa havia uma antiga fazenda retratada. Moças em belos trajes rodeavam uma clareira, no centro da qual dançava um urso domado. Esse entalhe tinha muitos anos. Isso era evidente até para Ana, embora ela não entendesse muito dessas coisas. Ana limpou a poeira da caixa e olhou para dentro com curiosidade. Havia cartões postais e cartas velhos, e no fundo havia um caderninho. Ana começou a folheá-lo e percebeu que era um diário escrito pela mão da avó. No fundo da caixa, ela encontrou um anel grande, no qual estava engastada uma pedra de cor vermelha. O que tinha de notável nesse anel era a cor da pedra, embora a engaste também fosse bastante interessante. Ela havia sido executada com certeza por artesãos antigos. Lá de baixo, o pequeno Rafaelzinho começou a chorar, e Ana desceu rapidamente do sótão. A jovem não conhecia preocupações com o filho. Se o bebê estava satisfeito e seco, ele observava com curiosidade os brinquedos pendurados sobre o berço e escutava atentamente a voz da mamãe, que lhe contava sobre o futuro brilhante que teria quando crescesse. Tinha a sensação de que o bebê entendia e memorizava tudo. Ana ria com a alegria do bebê e, com cada vez mais frequência, o levava para o lado de fora. Tudo no quintal florescia, exalava frescor e perfumes delicados. O verão se aproximava. Morar no interior era um prazer. À noite, depois de colocar o filho para dormir, Ana se dedicou a examinar o conteúdo da caixa. Agora ela queria revisar tudo com cuidado, reler, se desfazer do que não prestasse. E a caixa e o anel ela pretendia lavar, limpar da sujeira secular e tentar vender em um penhor.
A jovem tinha certeza de que pelo menos algum dinheirinho conseguiria tirar deles. Com os cartões e as cartas, ela terminou rapidamente, não encontrando neles nada de interessante. Mas o conteúdo do diário da avó a deixou desconcertada e emocionada. Descobriu-se que a vovó em vida havia lhe contado muito pouco do que havia acontecido com sua desgraçada filha Maria, a mãe de Ana. Ao terminar de ler o diário da avó, Ana entendeu que jamais perdoaria aqueles que haviam levado sua mãe ao fim. Ela se acertaria com todos eles. Cada um receberia o que merecia, custasse o que custasse. Desse mesmo diário, a jovem soube de mais uma notícia muito importante. A caixa e o anel deveriam valer uma fortuna. A avó escreveu que a caixa havia sido dada como sinal de gratidão à bisavó por uma rica senhora, que havia sido abrigada pela bisavó durante tempos de grande turbulência no país. Já com o anel estava ligada uma história bem diferente, em cuja veracidade Ana de alguma forma não queria muito acreditar. No diário da vovó estava escrito que aquela joia aparentemente simples havia sido presenteada a Maria por seu noivo Rafael, que havia dito que aquele velho anelzinho em sua família era passado para a esposa do filho mais velho da família. Mas o valor da caixa e do anel eram muito bem-vindos. O dinheiro seria muito útil para Ana levar o plano até o fim. Não, ela não pretendia prejudicar ninguém, nem punir de forma cruel. Ela simplesmente queria olhar nos olhos de todos aqueles que haviam destruído sua mãe e dizer a eles que eram completos. Bem, e evidentemente ela pretendia descobrir todos os detalhes de como tudo aquilo havia acontecido. Passaram-se mais alguns meses. Certa noite, Ana contou todo o dinheiro que tinha na carteira, no cartão, mais o que havia recebido hoje pelo penhor da caixa entregue à casa de penhores da cidade, e concluiu que já podia ir para o estado onde morava a família Nogueira. Ela se preparou para procurar as pessoas que considerava responsáveis pela morte da mãe. A lista havia sido traçada com bastante precisão. A sogra fracassada Sônia, seu filho irresponsável Rafael, que era o pai de Ana, a mentirosa empregada doméstica que havia trazido a bolsa e o dinheiro para a mãe, e mais algumas pessoas mencionadas pela avó de Ana no velho diário. O tempo passado no interior foi mais do que suficiente para a jovem pensar em todos os detalhes e não deixar escapar nada. Por isso, mal chegando à cidade desejada, a jovem logo alugou um apartamento de um quarto, encontrou uma babá que ficaria com a criança enquanto ela não estivesse em casa e começou a executar o plano. A família Nogueira ainda morava no mesmo solar em que a mãe de Ana, Maria, havia conhecido os pais de seu noivo em outros tempos. Para ser mais preciso, aqui moravam apenas o casal Nogueira, o pai João e a mãe Sônia. João havia se afastado do negócio há muito tempo e havia passado sua empresa ao filho Rafael. Este morava separado dos pais. Ana encontrou rapidamente o solar e de longe observava as pessoas que de vez em quando entravam ou saíam de lá. Quando uma senhora idosa com uma cesta saiu pela portinhola, Anastasia achou que era alguém da criadagem e decidiu conversar com ela. Acabou sendo a camareira. Sônia havia mandado à farmácia de manipulação, onde, sob encomenda dela, produziam um produto personalizado para suas mãos. Ana ficou satisfeita com a camareira tagarela e se ofereceu para acompanhá-la. "Ai, estou com tantos problemas", começou Ana. "Talvez possa me ajudar, estou procurando emprego, não tenho dinheiro nenhum, e em breve tenho que pagar o aluguel. Talvez me indique onde precisam de funcionários. Estou disposta a fazer qualquer coisa, lavar o chão, trabalhar no jardim. Até posso colocar papel de parede." "Bom, não", respondeu a camareira tagarela. "Tudo o que você menciona, os ricos daqui procuram através de agências de emprego. Não pegam pessoas sem indicação. Mas posso lhe sugerir um lugarzinho. Só que não pode me citar. Diga que ouviu de alguém no ponto de ônibus, combinado?" "Claro", ficou animada Anastasia. Ela queria muito encontrar um emprego naquele condomínio de casas para ficar mais perto da casa dos Nogueira e reunir o máximo de informações sobre eles. "Então escute", disse a camareira idosa baixando a voz. "Eu trabalho na casa do antigo empresário e a esposa dele, Sônia, já faz 12 anos que não enxerga mais nada.
Cega? Perguntou a jovem surpresa. Cega, confirmou a camareira. Não posso dizer com certeza. Quando eu entrei nessa casa, ela já não enxergava. Mas a criadagem diz que é uma complicação de uma doença que pegou no exterior. Apanhou algum vírus na África, voltou para casa, tratou a doença, mas ficaram as complicações. Mas eles são ricos, continuou Ana fingindo ingênua surpresa. Será que não tem dinheiro para o tratamento? Dinheiro tem sim, respondeu a camareira, mas a questão é outra. O coração da patroa é fraco. Os médicos não se arriscam a operar, temendo que ela não sobreviva. A camareira contou detalhadamente a Anastasia que a situação lamentável de Sônia havia levado a mulher a um ponto em que ninguém aguentava ficar ao seu lado por mais de 2 semanas. Além de ser muito caprichosa, a patroa também era grossa. Ofendia e magoava as pessoas que trabalhavam com ela. Podia até bater se sentisse que alguém estava perto. A camareira informou a Ana que no dia seguinte a mais recente assistente pessoal de Sônia se demitiria. Uma espécie de enfermeira e secretária ao mesmo tempo. O patrão estava se matando à procura de alguém para essa vaga, mas todos já souberam do péssimo temperamento de Sônia e ninguém queria ir trabalhar com ela. Que tal você aceitar? A camareira olhou para Anastasia com uma leve ironia, supondo que depois de tal relato, a jovem dificilmente iria querer trabalhar para a patroa. Mas Ana inesperadamente disse: E por que não? Não tenho escolha. Eu disse que topo qualquer trabalho. A camareira ficou satisfeita por ter encontrado uma funcionária para a patroa. Caso contrário, ela mesma teria que cuidar dela até encontrarem a pessoa certa. Ela disse que Ana podia ir agora mesmo à casa, perguntar pelos patrões e se oferecer para a vaga. Pediu mais uma vez que Ana não mencionasse a conversa com ela. Alguns minutos depois, Anastasia estava diante do portão da casa. Ela pensava que tudo aconteceria com calma e rapidez, mas enquanto esperava que abrissem a cancela, o coração batia ferozmente, pois ela não estava simplesmente diante de uma casa, mas diante da casa dos próprios avós. Estava muito assustada e ansiosa. Ela não sabia como a receberiam ali, e tinha muito medo de se entregar por alguma coisa. Mal os patrões foram informados da chegada de uma jovem que procurava emprego e estava disposta a trabalhar no que fosse, o patrão quis conhecê-la. O ex-empresário Nogueira havia engordado com o passar dos anos. Tinha mais de 70 anos. Parecia bem, mas o rosto estava terrivelmente cansado e os olhos eram muito, muito tristes. Me diga, minha querida, com que tipo de trabalho você sonha? Perguntou João a Ana, acomodando-se em uma poltrona diante dela. Se for para ser honesta, qualquer trabalho me serve, mas prefiro o que paga mais, disse Ana, desempenhando o papel de uma interiorana ingênua. Me disseram no ponto de ônibus que você tem uma esposa doente. Parece que não enxerga e por isso é difícil trabalhar com ela, mas isso não me assusta. Sou boa e paciente. João olhou para a jovem com um leve sorriso e de repente perguntou: Ninguém nunca te disse que você é muito parecida com uma atriz? Só não consigo me lembrar de qual. Não, que nada. Nunca ouvi nada do tipo, disse Ana. E quanto ao emprego? João sorriu tristemente e disse: A vida é uma coisa tão traiçoeira e tudo bem em tudo, só que há uma coisa ruim. Só percebemos nossos erros na idade em que não se pode mais consertar nada. Do que você fala? Perguntou Ana. E então João como se estourasse. Ele começou a contar à jovem que sua esposa era insuportável. Perturbava qualquer pessoa que ficasse perto dela por mais de 5 minutos. O homem idoso culpava nisso tanto Sônia quanto a si mesmo. Lamentava que, enquanto trabalhava, dedicava toda a atenção ao trabalho. Interessava-se pelos assuntos da família apenas de passagem. E aí aconteceu que o filho perdeu seu amor verdadeiro. Maria desapareceu de sua vida, como se nunca tivesse existido. Depois, Rafael procurou a própria noiva, mas não encontrou. Sofreu muito. João fez tudo o que pôde para ajudar o filho. Contratou os melhores detetives, não poupou dinheiro nenhum, mas encontrar Maria não conseguiram de jeito nenhum. Anastasia ouvia as confissões do próprio avô com lágrimas nos olhos.
Está vendo? Franziu a testa João. Você é uma pessoa completamente estranha, e mesmo assim ficou comovida até as lágrimas. E imagine o que sentia meu filho quando a noiva sumiu. E para onde ela foi? Perguntou Ana. Os detetives que contratei disseram que provavelmente ela não está mais viva. Caso contrário, teriam encontrado o rastro dela de alguma forma. E ela, quando sumiu, ainda estava grávida. Não soubemos nada sobre o destino da criança. Rafael era jovem na época, mas envelheceu inteiro. O coração de Ana aliviou. Agora ela sabia com certeza que o próprio pai não havia tido nada a ver com a morte da mãe. E isso já era bom. E João continuou a se queixar do destino e a sentir pena do filho. Ele contou que Rafael teve que enfrentar 2 golpes duros. O primeiro, quando a grávida Maria sumiu, e o segundo, quando ficou sabendo que a mãe havia se esforçado para separá-los e enviado à República da Moça a empregada doméstica, que havia comunicado a Maria que o noivo havia viajado para o exterior, porque lá o esperava uma noiva. Rafael soube disso por meio da empregada quando ela se demitiu. Todo o tempo em que trabalhou para a família Nogueira, ela foi atormentada pelo que havia feito. Pois, quando contou a Maria sobre o noivo, sobre como ele já estava no aeroporto pronto para voar até a noiva, ela via claramente o que estava acontecendo com a jovem e entendia que estava destruindo a vida dela. Mas desobedecer à patroa não podia. Rafael, ao ouvir a confissão da empregada, simplesmente riscou a mãe de sua vida. Desde então passaram-se muitos anos, mas o filho não parabenizou a mãe por nenhuma data, não ligou para ela uma única vez e nem respondeu ao telefone quando ela ligava. A mãe simplesmente havia morrido para ele. Uma história triste, condoleu-se Ana com João. Mas me parece que seu filho agiu duramente em relação à mãe, embora ela tivesse merecido. João olhou seriamente para a jovem e disse: "E eu também tenho culpa. Maria era maravilhosa, mas eu via que ela não agradava a Sônia. Devia tê-la protegido, mas não fiz nada. Pensei que depois do casamento, os jovens viveriam em sua própria família. E minha Sônia simplesmente não chegaria até eles, não iria estragar a vida deles. Olha como aconteceu." "Você não tem culpa", apoiou a jovem com fervor. "Você não sabia do que sua esposa era capaz." "Não sabia", confirmou o homem. "Mas o sentimento de culpa em relação a Maria e ao filho me oprime." Ana ficou satisfeita mais uma vez. Afinal, o avô dela era uma pessoa perfeitamente normal. Ele não havia desejado o mal à mãe dela. Pelo contrário, havia tentado ajudar como pôde. Havia comprado uma casa separada para que a sogra não interferisse na vida dos jovens. Não era pouco. "Então não a assustei com os relatos sobre minha esposa?" perguntou João. "Se não a assustei, vamos nos apresentar." Alguns minutos depois, eles entraram no cômodo grande, luminoso e muito aconchegante de Sônia. A mulher ouviu os passos e ficou tensa. "João, quem você trouxe?" Ana ouviu pela primeira vez a voz incisiva e caprichosa da própria avó. "Não convidei ninguém." "Calma, Sônia, calma", disse o homem idoso com cansaço. "Esta é uma jovem que vem se candidatar como sua assistente. Fala com ela 5 minutos. Se decidir contratá-la, ela começa amanhã." "Quantos anos você tem?" perguntou Sônia com desgosto, olhando para o vazio. 30, respondeu Ana. "Minha neta também deve ter 30 anos agora", informou Sônia com voz abatida. "E como você se chama?" "Ana", respondeu a jovem. "Que coincidência", disse a mulher cega. "Minha neta também seria chamada de Aninha, só não sei se ela nasceu." Sônia se afundou nas lembranças, mas eram lembranças confusas, apagadas pela metade da memória. Ela falava de forma incoerente, captando do passado fragmentos de lembranças sem nenhuma ligação entre si. Mas todos giravam em torno de Maria e Rafael, os pais de Ana. A jovem olhava para a própria avó sem sentir nenhuma compaixão por ela. Poderia dizer agora mesmo tudo o que pensava dela. Oh, não! Ana queria encontrar as palavras mais cruéis, mais acusadoras e mais dolorosas para aquela mulher. Sônia por fim calou e, após uma curta pausa, concordou em aceitar Ana como assistente. João levou a jovem para contar sobre as necessidades da esposa
e acertar as condições de trabalho. Ao saber que Ana estava alugando um apartamento, João propôs um quartinho na casinha de hóspedes, situada no terreno ao redor do solar. Toda a criadagem que trabalhava na casa do casal idoso morava lá. Quando Ana disse que tinha um filho pequeno e que durante o dia uma babá ficava com ele, João permitiu que se instalasse junto com o bebê e prometeu que deixariam a babá entrar enquanto Ana trabalhasse com a patroa. No dia seguinte, Anastasia começou a trabalhar. Ela se adaptou rapidamente à nova casa e às novas obrigações. A camareira que havia contado à jovem sobre a vaga vivia correndo até Ana para saber se a patroa a importunava com seus caprichos. Mas Ana não tinha nada do que reclamar. A patroa era simplesmente de ouro. Sônia não a repreendia por erros ou atrasos, quando na cozinha o cozinheiro pouco ágil não conseguia preparar algo a tempo, conforme o pedido personalizado da patroa. Um mês havia se passado desde que Ana começou a trabalhar para Sônia. À noite se dedicava ao filho, e de dia amadurecia seus planos e preparava frases severas que fariam a malvada avó se lembrar do que havia feito e se arrepender até o fim da vida de sua crueldade e injustiça. Nas 2 semanas anteriores, Sônia até havia começado a falar mais baixo e com mais moderação. Logo toda a criadagem da casa percebeu isso. Essas mudanças no comportamento da mulher foram notadas por todos, até por João. Certa tarde, quando Ana estava preparando Sônia para o jantar, o homem entrou no cômodo e perguntou à esposa: "Sônia, o que acha da nova assistente? Vai ficar com ela ou procuro alguém diferente? Ela já está com você há mais de 1 mês. Não cansou?" Ele piscou para Anastasia. "Não precisa procurar ninguém", respondeu a mulher cega. Ficou um pouco em silêncio, como se prestasse atenção a algo, e de repente surpreendeu o marido. "João, eu finalmente me decidi pela operação. Quero que seja feita o quanto antes." João começou a se opor energicamente. Disse que a operação deveria ter sido feita 10 anos atrás, quando o organismo estava mais forte, mas nos últimos anos o coração da mulher havia ficado muito fraco. Agora, falar em operação estava fora de questão. Os médicos contraindicavam categoricamente a intervenção cirúrgica, temendo um desfecho desfavorável. "Não discuta, João", interrompeu decidida a mulher idosa ao marido. "Me decidi definitivamente. Amanhã mesmo vais falar com os médicos para marcarem a data da operação. Vou assinar qualquer documento de que a responsabilidade por tudo é só minha." João ficou pasmado com a decisão da esposa, pois ela já havia se acostumado a se virar sem a visão e havia dito várias vezes que isso não a atrapalhava. O ser humano se adapta a tudo. De onde havia vindo de repente esse desejo? Mas Sônia não queria explicar nada a ninguém. Passou-se mais uma semana e Sônia começou a ser preparada para a operação. Os médicos prometiam devolver a ela pelo menos 60% da visão, ou seja, com óculos ela poderia enxergar muito bem, mas apenas se conseguisse sair da anestesia e se o coração não cedesse. Sônia tinha certeza de que a operação seria bem-sucedida. Ela falava com tanta determinação sobre isso que até os médicos duvidosos começaram a acreditar num desfecho favorável. Já João de jeito nenhum conseguia entender o desejo da esposa. Uma semana antes da operação, Sônia foi internada, para que ao menos preparassem um pouco o coração para a carga operatória que viria. João pagou as férias de Ana durante a ausência da esposa e pediu que ela não fosse a lugar nenhum, pois após a operação, a esposa queria ter apenas Ana por perto. A jovem até teve o salário dobrado, só para que ela não se sentisse tentada por um trabalho mais bem remunerado ou mais tranquilo fora do solar deles. Ana não se opôs. Na casa dos próprios avô e avó, ela ganhava bem, e o dinheiro seria muito útil após o retorno ao interior. Uma coisa não havia conseguido até então a jovem. Ela ainda não havia visto o próprio pai. Rafael continuava irritado com a mãe, não havia perdoado o ato dela com Maria e não aparecia na casa dos pais. Até quando João ligou para o filho e pediu que viesse porque a mãe pretendia se operar e poderia não sobreviver, Rafael
recusou visitar a mulher idosa. Disse mais uma vez ao pai que não tinha mãe, pois uma mãe que agira como Sônia havia agido com o filho e com a grávida noiva dele, jamais agiria assim. Anastasia de jeito nenhum conseguia encontrar o endereço do pai para ao menos de longe vê-lo. Hoje era o dia da operação. Uma hora antes dela, João e Ana foram ao quarto de Sônia. Conversaram sobre amenidades, após o que a cega pediu a Anastasia que saísse do quarto. Sozinha com o marido, ela perguntou em tom enigmático: João, você sabe que quando a pessoa não tem visão, todos os outros sentidos se aguçam. O olfato, a audição, as sensações táteis. Claro, concordou o homem idoso. É o que deve acontecer mesmo. Como você é distraído, João, disse a esposa com ironia. Mas aí entrou uma enfermeira e pediu que os visitantes saíssem. A mulher seria vestida para a sala de operações. João não entendeu a réplica da esposa e depois simplesmente a esqueceu. Como Sônia havia previsto, a operação correu bem. Os médicos não sabiam se ficavam mais felizes ou mais surpresos, pois o coração da senhora idosa estava bastante desgastado, e eles não encontravam explicação para o fato de que aquele coração havia suportado uma carga tão séria de 3 horas. Uma semana depois, os médicos comunicaram a João que iriam dar alta à esposa. Ele, por sua vez, lembrou a Ana que ela devia retomar o trabalho. Já haviam se passado 2 semanas desde o dia da operação. Sônia se recuperava rapidamente. Enxergava bem com óculos, tentava até ler, mas os médicos ainda desaconselhavam forçar muito os olhos. A mulher idosa havia mudado muito após a operação. Era como se ela tivesse ganho um fôlego novo. Ninguém, incluindo João, conseguia encontrar explicação para isso. Sônia caminhava muito, passeava pelo quintal e pelo parque do condomínio. Conversava amigavelmente com os vizinhos, a quem antes odiava profundamente. Admirava-se sinceramente com as crianças e os animais de estimação deles, que alguns meses antes a irritavam mortalmente. A mulher se alegrava com os dias de sol e as flores bonitas. Tudo isso era tão diferente de Sônia que João ficou seriamente preocupado com a esposa. Certa tarde, descendo pela escada do primeiro andar do solar em direção à sala após o dia de trabalho e indo para a casinha da criadagem, Ana parou nos degraus. Ela ouviu João conversando com o filho. Prendendo a respiração, a jovem prestou atenção. Rafaelzinho, te peço, seja magnânimo, suplicava o homem idoso ao filho. Não estou em absoluto justificando sua mãe pelo que fez, mas perdoa ela de uma vez por todas. Me parece que ela enlouqueceu. Ou talvez simplesmente esteja sentindo a morte se aproximar? Ela está completamente diferente. Isso não é ela. É uma cópia lamentável e que não se parece com ela. Talvez a sua visita mude algo. Você imagina o que vai acontecer se ela for parar em uma clínica? Descobriu-se que João falava no viva voz. Ana ouviu a voz firme e decidida do próprio pai. Pai, essa mulher não me diz nada. Minha casa está sempre aberta para você, mas ela para mim simplesmente não existe. Desculpe. Ana estava parada na escada. As lágrimas vieram aos olhos. Ela não queria chorar, por isso engolia o ar aos solaços, tentando se acalmar. Das palavras do próprio pai, ela entendeu que ele havia amado muito a mãe dela, já que até hoje não conseguia perdoar a própria mãe. Ana sentia uma satisfação amarga. Ela sentia em relação a Sônia o mesmo que o pai sentia. A jovem esperou que os passos de João se apagassem e correu para o próprio quarto, para trocar a babá e enfim ficar com o pequenininho Rafaelzinho. Não foi apenas Ana quem ouviu a conversa de João com o filho Rafael. Sônia, naquele momento, pretendia descer ao jardim e, antes de dormir, respirar um ar fresco. Ela também foi testemunha da conversa desagradável para si mesma entre o marido e o filho. Quando o marido foi embora e seus passos se apagaram, a mulher voltou para o próprio quarto e mandou ao filho uma mensagem curta de 4 palavras. Era o marido quem invocava os altos sentimentos e a nobreza. Ela, a mãe de Rafael, que a vida toda agira como desejava, podia se permitir muito mais. A todos parecia que após a operação, Sônia havia mudado. Não,
Ela continuava a mesma, forte, autoconfiante, decidida, passando por cima de todo mundo. Agora ela aguardava nada mais nada menos que aplausos. Lá no fundo, tinha certeza de que os havia merecido. Não mesmo. Ela havia se submetido a uma operação arriscada para se certificar de sua razão. Será que isso não merecia a devida admiração e gratidão das pessoas ao redor? Sônia ligou para o cozinheiro, que já estava se preparando para descansar, e pediu que voltasse urgentemente ao solar, preparasse uma mesa festiva leve com espumante. Depois ligou para Anastasia e disse que precisava de sua ajuda. Ana ficou desconcertada, pois já havia dispensado a babá e não tinha onde deixar o bebê. Mas Sônia declarou magnanimamente que um menino não atrapalhava, poderia brincar perto delas. A Ana não restou outra escolha a não ser retornar à casa da patroa. A jovem foi direto ao cômodo de Sônia, mas não havia ninguém lá. Naquele momento, a mulher idosa estava no quarto do marido. João, pensou em dormir já? Disse ela para o homem idoso ironicamente. Venha, ponha uma camisa decente e calças. O filho está chegando. João olhou para a mulher com horror. Ele decidiu que ela havia perdido definitivamente o juízo. Pois alguns minutos atrás, Rafael havia dito claramente que nunca apareceria naquela casa enquanto a mãe vivesse. O filho de jeito nenhum apareceria. Mas para não perturbar mais a esposa, João se vestiu e foi docilmente atrás da esposa. Na sala, o cozinheiro já estava terminando de preparar a mesa. Espumante, uísque, aperitivos, iguarias, frutas. Dona Sônia, mais algum desejo? Perguntou o cozinheiro servilmente, com medo de por engano tirar a imprevisível patroa do sério. Chame a camareira que ela corte flores e ponha vasos por toda a sala, ordenou a patroa. O cozinheiro atendeu imediatamente ao pedido dela. Em 15 minutos, o cômodo estava cheio de belos buquês por todo lado onde era possível. Os presentes na sala trocavam olhares ansiosos, sem entender o que esperar da patroa a seguir. Parecia que João era quem estava pior de todos. Ora empalidecia, ora se segurava pelo coração. Naquele dia, a esposa estava de uma forma especialmente diferente de si mesma. Na escada que levava do primeiro andar do solar para a sala, ressoaram passos. Para o cômodo, entrou o filho do casal idoso, Rafael. Ninguém da criadagem o conhecia. O cozinheiro, a camareira e Ana haviam começado a trabalhar na casa em que ele havia cessado de aparecer já fazia muito tempo. Por isso, Sônia considerou seu dever apresentar os presentes. Ela olhou para o filho com ironia e disse: Então, meu filho, é hora de fazer as pazes. Conheça nosso cozinheiro Pedro, nossa camareira Glória, minha assistente Ana. Quando ela apresentou Ana e Rafael a olhou, pareceu a todos que o homem mal se mantinha em pé. Ana, repetiu o visitante. E qual é o seu sobrenome? Oliveira, disse a jovem o sobrenome que nunca havia mudado após o divórcio. Naquele mesmo instante, Ana entendeu que tinha diante de si o próprio pai. Ela o reconheceu pela emoção que o homem sentia ao olhar para ela. Pois todos os que haviam conhecido a mãe de Ana diziam que Ana era a cara da mãe. E qual é o sobrenome da sua mãe? Teve a perspicácia de perguntar Rafael. Cardoso, respondeu Ana. Rafael caiu exausto numa cadeira. Só então João começou a entender o que acontecia diante de seus olhos. Ele percebeu que Ana, a própria neta, filha da desaparecida Maria, ele também ficou mal, e apenas Sônia sorria com orgulho e brilhava com um sorriso feliz. Afinal, há pouco ela havia enviado ao filho um SMS em que escreveu: Encontrei sua filha. E não à toa havia perguntado ao marido se este sabia que nos cegos se aguçam a audição. Antes da operação, ela havia captado claramente na voz de Ana as mesmas notas que havia na voz da noiva do filho Maria, mas ainda tinha medo de se enganar e queria enxergar para ter certeza de que na casa deles havia aparecido a filha de Maria e Rafael. A camareira correu atrás dos remédios para o coração e logo o cheiro do medicamento foi se espalhando pelo cômodo. Com isso, todos ficaram um pouco mais calmos. Rafael olhava para a própria filha com entusiasmo.
Ele a reconheceria até numa multidão. Ela era como duas gotas d'água, igualzinha à amada Maria. E a mamãe? Perguntou ele, tomando Ana nos braços. Mamãe não está mais, respondeu a jovem tristemente, virando-se de Sônia. A Ana parecia que aquela pessoa estava ali desnecessariamente. Ela queria muito conversar com o pai, ficar a sós com ele. Não a atrapalhavam nem João, nem o cozinheiro, nem a camareira. Mas ver Sônia ali, ela não queria, não conseguia falar da mamãe na presença dela. E Rafael entendeu isso. Ele abraçou a filha e disse: vamos para casa. Ana pegou nos braços o filhinho. O próprio pai logo tomou o bebê, olhando-o nos olhos com alegria, e os levou para sua casa, que de agora em diante seria o verdadeiro lar dos pais para eles. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.